Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa sexta-feira, falando sobre a seleção brasileira de basquete e comentando sobre o último amistoso que a seleção fez antes da disputa aí do pré-olímpico, que começa já na terça-feira, hein? Terça-feira, o Brasil estreia no pré-olímpico. Todos os jogos do Brasil serão transmitidos pela ESPN e eu irei trazer todos os jogos do Brasil, né? Então, terminou o jogo do Brasil no pré-olímpico? Vem aqui no canal que eu irei comentar sobre todos os jogos. Tomara que no fim eu fale sobre a classificação do Brasil para as Olimpíadas. Tomara que dessa vez o Brasil consiga ir para os Jogos Olímpicos. Enfim, terça-feira começa o pré-olímpico e hoje o Brasil fez o seu último amistoso depois de vencer a Polônia e de perder para a Croácia na última partida. O Brasil encarou a Eslovênia nessa sexta-feira, a Eslovênia que teve Luka Doncic em quadra, e infelizmente o resultado não foi positivo. O Brasil perdeu 86-80, foi o placar. O Luka foi simplesmente absurdo no jogo de hoje, impressionante o que ele jogou. Foi a primeira vez, inclusive, que o Luka entra em quadra pós-finais da NBA. Foi o primeiro jogo dele depois das finais e ele já voltou com tudo, velho. 32 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, uma atuação impecável do Luka, tirando ali o lance livre. O Luka no lance livre foi mal, só que tirando o lance livre, a atuação dele foi espetacular. Realmente impressionante como que o Luka domina no basquete FIBA. Ele já domina na NBA. Ele já é imparável na NBA. No basquete FIBA, então, o Luka fica ainda melhor. Assim, impressionante a imposição física que ele tem, a forma como ele cria bem situações de mismatch para ele. Cara, tudo isso torna ele uma das principais armas do basquete FIBA. Talvez o Luka no basquete FIBA seja o melhor do mundo. Talvez. Ele. O FIBA Schroeder também é surreal. Mas o FIBA Luka é uma experiência assim, absurda. E o Brasil acabou sendo vítima do Luka hoje. Óbvio, não foi só por conta do Luka que o Brasil perdeu. O Brasil também errou, cometeu seus erros. Mas o Luka foi o grande diferencial. Foi o grande diferencial, tanto que em todos os minutos sem ele em quadra, o Brasil foi melhor do que a Eslovênia. Tá bom que não foram tantos minutos assim, porque o Luka, ele é um fominha desgraçado. O cara, ele não aguentava ficar no banco, ficava 2 minutos no banco e queria voltar para jogar. Né? Nem parecia que ele estava todo ferrado de lesão há 10, 11 dias atrás. Nem parecia, né? Mas assim, nos poucos minutos que ele não esteve em quadra, o Brasil foi melhor. Tanto que foi nos 2 minutos sem ele, ali no terceiro quarto, que o Brasil diminuiu o prejuízo. O Brasil chegou a ficar 12 pontos atrás no terceiro quarto, só que ali na reta final, o Luka foi pro banco e o Brasil engatou ali uma run de 7-0 e voltou pro jogo. Óbvio, teve ali a atuação maravilhosa do Caboclo no terceiro quarto. O terceiro quarto do Caboclo foi muito bom. O Didi entrou muito bem, tanto que foi ele que matou a bola, que cortou a diferença para 1. Só que a ausência do Luka assim, foi impactante a favor do Brasil e contra a Eslovênia. Só que aí ele voltou para o jogo, iniciou o quarto período, e aí ele acabou com a partida. Assim. No começo do quarto período, ele engatou ali uma sequência de infiltrações, meteu ali um step back lindo na cara acho que foi do Gui, que ali acabou o jogo. Ele botou 10 pontos de vantagem e o Brasil não conseguiu mais buscar o jogo e acabou com a partida ali. Então, sim, o cara é gênio e, como eu disse, no basquete FIBA parece que ele fica ainda melhor. Parece que o jogo do Luka se torna ainda mais, sei lá, mais eficiente, ainda mais letal. E olha que ele nem forçou tanto. Não é como se o Luka tivesse forçado o jogo toda hora. Não. E um dos seus principais companheiros de seleção não jogou, não deve nem ir para o pré-olímpico, que é o Tobey, né? O pivô, para quem acompanhou aí o último Eurobasket,
Mundial de Basquete, deve se lembrar do Tobey Big, né? Altão e tal, parceiro de lobby ali do Luka na Eslovênia, ele não jogou. No lugar dele, a Eslovênia tá com o recém-naturalizado, o Nibble, né? O Nibble, ele liderou a Euroliga em rebotes nessa última temporada, se naturalizou e ele tá substituindo o Tobey. Então, mesmo sem o seu principal companheiro, o Luka destruiu, e sem forçar. Isso só mostra o quão bizarro ele é e, né, o quão difícil foi a missão do Brasil de tentar parar ele. E não conseguiu parar. E olha que o Brasil até executou uma boa marcação em cima do Luka. Ali no começo do jogo, o Brasil marcou bem o Luka. Óbvio que o fato da Eslovênia não ter matado tantas bolas de 3 assim no primeiro quarto ajudou, né? Porque aí as dobras em cima do Luka foram mais eficientes. Só que assim, até em situações de mano a mano, o Jorginho, que começou o jogo como titular, Jorginho, assim, daqui a pouco eu vou criticar ele, mas o começo de jogo do Jorginho defensivo foi bom, conseguiu boas posses em cima do Luka. É que depois ali o Jorginho não conseguiu mais desempenhar. Inclusive o Jorginho, pelo menos pra mim, foi um dos pontos negativos desses 3 amistosos. Eu realmente não gostei do que eu vi do Jorginho. Óbvio que ele vai fazer parte do grupo pro pré-olímpico, ele não vai ser cortado. O Petrovic tem que cortar 2 jogadores. Eu não acho que o Jorginho vai ser um deles, por conta do tamanho posicional dele, o atleticismo. É um cara importante para você ter no time. Mas, sinceramente, eu não gostei do que eu vi do Jorginho em nenhum dos 3 amistosos. Em nenhum dos 3 amistosos. Principalmente nos momentos onde ele teve que jogar na 1. Eu não gosto da ideia do Jorginho jogando como armador. Pelo menos não me agradou. Mas, enfim, ele conseguiu executar uma marcação boa em cima do Luka alguns momentos. Mas não tem como sustentar o Luka, ele é muito absurdo. E a partir do momento que a bola de 3 da Eslovênia começou a cair mais, aí o jogo dele desbloqueou e aí não teve jeito. Aí ficou realmente impossível. Mas assim, apesar da derrota e do Brasil ter apresentado algumas coisas bem ruins, também teve coisas positivas. Antes de eu listar os pontos negativos que apareceram no jogo de hoje, falar sobre os pontos positivos. Ó, o Caboclo. Caboclo jogou demais. Se eu não gostei do Jorginho nos 3 amistosos, eu adorei o Caboclo nos 3. Até contra a Croácia, que ele não foi tão genial assim, ele apareceu, impactou. E hoje, mais um ótimo jogo do Caboclo. 19 pontos, 7 rebotes, baita segundo tempo, muito dominante. O Caboclo que tá, né, já se firmou, né, como pivô da seleção, ele não é mais power forward, ele vai jogar de pivô, vai jogar na 5 e tem que jogar na 5, cara. Pelo tamanho, pelo atleticismo, pela versatilidade que ele tem, ter o Caboclo na 5, cara, é um baita de um plus para esse jogo do Brasil. E de novo ele jogou bem pra caramba. A Eslovênia não teve resposta pro Caboclo, assim como a Polônia não teve, e assim como a Croácia, em alguns momentos do jogo, também não teve. Então, Caboclo, baita ponto positivo. O Felício foi um baita ponto positivo. O Felício que jogou um pouquinho contra a Croácia, contra a Polônia ele não jogou. Se eu não me engano, ele não jogou contra a Polônia, jogou um pouquinho contra a Croácia. E hoje ele começou o jogo, começou de titular. E começou bem o jogo. O começo de jogo do Felício foi excelente. Ele, junto com o Huertas, chegaram a colocar o Brasil 12-5 no placar no começo de jogo. E, cara, bem acionado, né? Matando bolinha ali no mid-range, na cabeça do garrafão. Felício jogou bem. O Huertas jogou bem de novo, impactando. Impressionante como que a dinâmica da seleção muda quando o Huertas não tá em quadra. Muda para pior, na minha visão. Então, assim, teve coisas boas. O fato do Brasil ter buscado o jogo ali no fim do terceiro quarto foi um baita ponto positivo, porque contra a Croácia, o Brasil não teve esse poder de reação. Depois que a Croácia abriu vantagem, o Brasil não soube o que fazer. Então, o time ter mostrado esse poder de reação ali na reta final foi um ponto positivo. Então, teve coisas boas. Só que aí vem os defeitos, né? E são alguns defeitos recorrentes. Por exemplo, bola de 3. A bola de 3 que caiu mais contra a Croácia em relação ao jogo contra a Polônia, hoje não caiu. Hoje não caiu. O Brasil carece de arremessadores confiáveis. Para além do Benite, o Brasil não tem. O Lucas Dias é um bom strat 4, é um cara que atua bem nessa função, espaça bem a quadra, só que não é um cara que vai matar 2, 3 bolas de 3 todo jogo. O Mendel não tá bem arremessando. Não tá bem arremessando. Inclusive, o Mendel também, assim,
assim, eu não gostei muito do que eu vi dele nos últimos 2 jogos. Contra a Polônia, até que ele apareceu. Contra a Croácia, matou uma bolinha de 3 aqui ou ali. Mas no contexto geral, eu não gostei do que eu vi do Mendel. Mas, assim como o Jorginho, pelo tamanho posicional, ele não deve ser cortado. Porque é importante você ter um cara como o Mendel no elenco. Mas eu não gostei muito do que eu vi dele no jogo de hoje e nos outros amistosos também não me agradou tanto. Então, assim, para além do Benítez, o Brasil não tem nenhum arremessador confiável, assim. Então, o Gui Santos não tá matando muita bola, o Gui Santos tá com pouco volume ofensivo, na minha visão. Acho que o Gui deveria receber um pouquinho mais. Deveria ter um pouquinho mais de protagonismo no ataque. Pelo menos é o jeito que eu enxergo. Então, assim, a bola de 3 de novo foi um problema. O Brasil tá com um probleminha de, em alguns momentos do jogo, parar de rodar a bola. Isso é algo que tem me incomodado. O Brasil começa o jogo rodando a bola, movimentando, sabe, fazendo muitos bloqueios fora da bola. O Mãozinha é um cara que, quando entra, executa bem esses bloqueios, Só que em momentos do jogo, o Brasil simplesmente para e vira um time estático, parado. Isso me incomoda. Tem que rodar, continuar rodando a bola, executa pick and roll, não tem janela de passe, bate o pick and roll com o Caboclo, explora o atleticismo dele, entendeu? O Brasil precisa ser um pouco mais dinâmico e não pode ter tantos períodos assim de falta de dinamismo. Precisa ser consistente nessa questão da dinâmica do jogo. Então, isso de novo aconteceu hoje. Os turnovers hoje foram o grande nêmesis do Brasil. O Brasil cometeu muito erro, cedeu muita posse extra para a Eslovênia. E quando você cede tantas posses extras para um time que tem o Luka Doncic, aí fica complicado, porque o Luka te castiga. Ele capitaliza em cima dessas posses extras. Então, o Brasil apresentou muitos problemas recorrentes e problemas que o Petrovic precisa corrigir. Porque, beleza, contra Camarões e Montenegro, talvez o Brasil não tenha tanta dificuldade. Acho que contra Montenegro vai ser um jogo difícil, porque pô, o Vucevic vai jogar e é um cara que a gente sabe que impacta. Apesar de não estar bem no Bulls, na seleção o Vucevic é um diferencial enorme. E no basquete FIBA, você ter um Vucevic, um cara do tamanho dele, com o refino técnico dele, faz muita diferença. Então, contra Montenegro vai ser um jogo difícil, mas são 2 jogos ganháveis. Só que agora, se enfrentar uma Letônia ali na final, o que seria até a, a tendência, né? Muitos apontam para esse confronto sendo, né, final aí dessa chave. Pode ser complicado, apesar do Porzingis não jogar. A seleção da Letônia é uma seleção muito boa, foi a grande sensação do último Mundial, foi a seleção que eliminou o Brasil. Então, assim, o Brasil precisa corrigir esses erros, cara. Precisa corrigir e precisa corrigir rápido. Tem que ver essa questão aí do Raulzinho, né? Vamos ver se foi só um desconforto ou se foi algo mais sério. Tomara que não tenha sido nada mais sério, porque o Brasil precisa muito do Raulzinho, né? O jogo dele contra a Croácia foi bem bom, então tomara que ele jogue. O Iago, tem que ver se o Iago vai ter condição de jogo. Eu achei que ele poderia jogar hoje, mas não tem condição ainda. Torcer para ele voltar, porque essa seleção com o Iago ganha muito. E vamos ver, cara. Vamos ver quem que o Petrovic vai cortar. Essa notícia deve sair nos próximos dias aí. E torcer, mano. Torcer. Eu tô confiante com a seleção, apesar dos pontos negativos aí que eu enxerguei nos amistosos. No geral, eu gostei do que eu vi, cara. E o Brasil tem bons nomes, tem boas ferramentas. Eu gostei, né, dos testes que o Petrovic fez. E agora vamos ver como que o Brasil joga a Vera. Tô ansioso, tô animado e tô confiante. Tô realmente confiante. Mas é óbvio que se tivesse ganhado hoje contra a Eslovênia, minha confiança ia estar ainda maior. Mas é importante entender o contexto também, né? O Brasil tá sem o seu melhor jogador, que na minha opinião é o Iago, e a Eslovênia tava com o seu melhor jogador de todos os tempos, que é o Luka, né? Então, né, tem que entender o contexto também. Mas enfim, é isso, né? Brasil perde o último amistoso, mas dá para confiar, cara, dá para confiar. Fechou? Enfim, o que você achou do jogo? O que você tá esperando aí pro pré-olímpico do Brasil? Você tá confiante? Tá acreditando? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e é isso, tá bom?
Grande abraço, tamo junto e até a próxima, gente. Tchau.